Bora lá. 33 dias e contando. Leituras para o entendimento correto da utilização dos termos índio ou indígena. Primeiro, a conceitualização feita pela Associação Indigenista Assindi de Maringá. Cultura Indígena, por Adriele Vieira Manso. 3 de março de 2022. Índio ou indígena, a escolha de palavra faz toda a diferença. É verdade que por muitos anos a maioria da população brasileira não conheceu a diferença entre índio e indígena. Ao primeiro olhar, podem até mesmo pensar que esses termos possuem o mesmo significado, ou quem sabe argumentar que é apenas uma palavra, que não faz diferença. Só que essa não é a verdade. Nosso vocabulário não é uma escolha isolada. Todas as palavras possuem ligações diretas ou indiretas a outras ideias. Pensamentos anteriores formados como uma regra não dita na sociedade. Verdadeiros preconceitos. Um exemplo simples é quando falamos sol. Automaticamente pensamos em calor, verão, praia e assim por diante. É claro que é um caso inofensível e muito básico, mas com ele dá para entender do que falamos sobre essas ligações que fazemos quando usamos algum termo. O grande problema é que alguma dessas escolhas podem propagar preconceitos e ser pejorativas a um grupo de pessoas. Para evitar esse tipo de situação, é bom educar-se e buscar informações sobre a forma correta de se comunicar com e sobre outros cidadãos. Continue lendo e entenda a diferença entre as palavras índio e indígena e também os motivos que levam um ser correto e o outro não. Dessa forma, as conversas futuras fluirão com muito mais respeito e leveza sobre essa temática. Diferença entre índio e indígena. A mudança no olhar sobre esses povos. Como falamos, a escolha de vocabulário faz toda a diferença na conotação de um termo, na conotação que um termo tem. Apesar da escrita parecida, existe um abismo entre as relações inconscientes que fazemos com o termo índio e as que ocorrem com indígenas. A primeira opção é negativa, antiquada e preconceituosa. Enquanto isso, indígena é a forma correta de se referir a alguém pertencente a um dos povos originários. Está confuso sobre o motivo disso? Vamos falar sobre cada uma dessas palavras com mais detalhes. O termo índio e sua problemática. Quando alguém utiliza a palavra índio, essa é, infelizmente, associada àquelas representações
como um ser quase folclórico. Ele não é visto como parte da sociedade, sequer é uma identidade. Esse termo carrega relações que transformam esse cidadão em um personagem, uma existência exótica, uma fantasia. E essa não é a verdade. Índio foi uma denominação dada pelos portugueses que chegaram ao território pensando que estavam na Índia. Eles não viam os povos que já estavam em solo brasileiro como iguais. Muito pelo contrário, para os navegadores, aquelas pessoas eram atrasadas, limitadas e preguiçosas. Essas ideias permanecem no imaginário social e, mesmo que não sejam verbalizadas, são carregadas a cada vez que repetem o termo que inferiorizava tantos povos. O filósofo e premiado escritor Daniel Munduruku, vencedor do Prêmio Jabuti, o maior prêmio literário do Brasil, e pertencente ao povo Munduruku, participou do especial Falas da Terra e afirmou: a palavra índio é uma ficção que foi introjetada na mente dos brasileiros pelo sistema oficial de ensino. É uma palavra que não diz quem somos, mas o que as pessoas acham que somos. Além desses fatores preconceituosos, índio é uma forma redutora. Originalmente existiam mais ou menos 1.000 diferentes etnias em nosso território. Mas essa palavra une todas em um termo só, ignorando todos os traços particulares de cada uma delas. Mesmo que seja sem querer, utilizar a palavra é reforçar estereótipos negativos e errados. Vale lembrar que é o mesmo caso de tribo. Esse termo não é o correto e também remete a uma ideia de sociedade atrasada. A forma certa de chamar é de povo. Então, em vez de tribo de índio, refira-se como povo indígena e busque saber sobre qual etnia está falando. Indígena é o reconhecimento das origens. O termo indígena é correto para se referir aos habitantes originais do nosso território e seus descendentes. Essa palavra estabelece relações com a pluralidade cultural e identitária de cada um dos povos e renega as ideias preconceituosas e negativas sobre esses grupos. Indígena é um nome que supera a visão dos colonizadores e reconhece a existência e a relevância dos ancestrais que estavam por aqui muito antes de 1500, que possuíam suas próprias linguagens, formação social e regras internas. Cada um desses povos possuía uma organização complexa, culinária e religião própria. Esse fato nunca deve ser desconsiderado. O ideal é se referir a cada etnia, como, por exemplo, o povo Tapajós, os Caigangues ou Tupiniquins. No entanto, quando não souber, fale sobre os povos indígenas. Assim como essa população ressignificou o termo, você pode atualizar seu vocabulário. Essa denominação está presente até mesmo na Constituição Federal de 88. Não dá para continuar errando mesmo depois de mais de 30 anos da inclusão legal desse termo. Não
é mesmo? Qual a importância de usar o termo certo? Respeito. Esse é o grande motivo para se referir a um indígena como tal. Não como uma palavra preconceituosa e que o trata como diferente, exótico ou folclórico. Fazer essa mudança no vocabulário também transforma nossa visão sobre os moradores originais de nosso território. Todos os povos merecem ser respeitados, assim como suas identificações particulares e sua cultura. Cada um fazendo sua parte, mudando o termo usado, também muda as ideias sociais relacionadas aos indígenas. Segundo o IBGE de 2010, existem cerca de 800 mil indígenas no território brasileiro. Reconhecer o valor, a importância e as dificuldades das questões que essas pessoas enfrentam é indispensável para melhorarmos como sociedade. Cada um desses povos fizeram parte da formação do país e devem ser reconhecidos como tais. Quer saber mais sobre esse tema? Confira o post. Quais são as influências indígenas na cultura brasileira? Além disso, essa modificação nas palavras usadas também traz visibilidade a outras problemáticas que enfrentam. Respeitar e entender que indígenas são tão parte da comunidade quanto descendentes de outras etnias diminui o preconceito diário que, infelizmente, essa população ainda sofre. Esperamos que esse post tenha te ajudado a entender a diferença entre índio ou indígena, despertado a curiosidade de conhecer mais sobre a cultura desses povos. Acompanhe o blog da Assim e tenha acesso a mais informações sobre questões étnicas relacionadas aos indígenas e a sua arte. SECOM www.gov.br SECOM PTBR SECOM Secretaria de Comunicação Social, Ações e Programas, a Secretaria de Comunicação Social. SECOM, a Presidência da República exerce preponderantemente atividades meio e não finalísticas. Manual de Comunicação da SECOM, estilo indígena etnia. Para designar o indivíduo, use o termo indígena. Não use o termo índio, indígena. Significa, não use o termo índio. Estilo indígena/etnia. Para designar o indivíduo, use o termo indígena. Não use o termo índio. Indígena significa originário, aquele que está ali antes dos outros e valoriza a diversidade de cada povo. Para se referir ao dia 19 de abril, use Dia dos Povos Indígenas, com iniciais maiúsculas. Não use Dia do Índio. Os nomes de povos indígenas são aportuguesados e escritos com inicial minúscula, como os demais povos e grupos étnicos espanhóis, ingleses e iorubás. Use no plural. Os Yanomamis, os Carajás, os Caiapós,
os tupis, os caigangues, os guaranis, os uaimirins, os chavantes. Como exemplo, ele citou a etnia Catavixi, que, segundo ele, não manteria contato com o homem branco. Raoni é o líder dos Kayapó, que ocupam a reserva do Parque do Xingu, em Mato Grosso. Raoni é o líder dos Kayapós, que ocupam a reserva do Parque do Xingu, em Mato Grosso. Ele citou a Guaranis, Kaiowás, no dia 18, em Amambai, Mato Grosso, próximo à fronteira do Paraguai. Ele citou o ataque a Guaranis, Kaiowás, no dia 18, em Amambai, Mato Grosso, próximo à fronteira do Paraguai. Também serão analisados requerimentos como o que de Jorge Viana, PT Acre, para informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte e o de Vanessa Grazioni sobre a fiscalização da fronteira do Amazonas e de Roraima em terras indígenas Yanomamis. Usado como adjetivo, flexione apenas no plural, mas não no feminino, a indígena Calapalo. As indígenas Calapalos. Os indígenas Calapalos. Finesh.